Olá, sejam bem-vindos ao meu canal Eu Acredito na Minha Geração. E hoje nós vamos dar continuidade aos estudos, às séries, né? Hoje é o nosso terceiro dia, nosso terceiro capítulo, onde nós vamos falar sobre sustentabilidade, para dar sequência naquilo que nós já estávamos falando. Então, chegado aqui, nós já falamos sobre transformação, sobre o encontro com o Senhor, o fluir de Deus, o agir de Deus no meio das dificuldades, né, no meio das portas fechadas, e o principal, a clareza, a certeza de onde se está. Então, até aqui, nós já temos uma visão de onde está. Lembrando que eu estou falando dentro do meu processo, dentro do meu tratar, né? Dentro da minha experiência vivida, ok? Então, a chegada até aí, já estava falando ontem sobre os cultos, né, infantis que já tinha começado a fazer, já estava fazendo, né? E ali eu já pude experimentar de perto o que é trabalhar com as crianças, né, já dentro da igreja, já fazendo os trabalhinhos, os visuais, né, já conseguindo evangelizar e levar ali pronto, né, ou fazendo ali os recursos visuais, né, e criando ali os recursos, as maneiras de estar falando. Eu vou falar melhor sobre os recursos visuais amanhã, no vídeo de amanhã, tá? E hoje, o que eu quero falar hoje? Da parte ainda que a gente tem que agarrar, né? Porque a sustentabilidade de algo vem do quê? Da nossa persistência, da nossa perseverança. Então, quando eu cheguei até esse ponto, aí sim, mais uma vez, eu tive a experiência de mudar para um outro lugar, passamos por momentos de pandemia, então já estava assim, em tempos difíceis, em tempo meio complicado de fazer algo. Então, naquela época, o Senhor já disse para mim, para eu abrir um canal, né, que independente de onde eu estivesse, que eu ia continuar fazendo a obra. E com muita resistência, né? Até que cheguei e falei: não, Senhor, eu vou fazer o canal que o Senhor está pedindo, vou criar, só que não vou fazer o vídeo agora. Amém. Criei o canal para evangelizar as crianças, né? E enfim. Aí veio o tempo da pandemia, né? Logo veio em seguida a Páscoa, e aí eu fiz a Páscoa missionária, a Páscoa solidária, né? De levar os ovinhos de chocolate para as crianças, porque é aquilo que Deus já tinha colocado no meu coração, de continuar alimentando aquelas crianças, né? De manter o amor, né? Continuar levando ali o meu chamado. E ali, né, sem desistir, continuei insistindo. Só que agora entra a cereja do bolo. Quando eu cheguei até aí o Senhor ele começou a me chamar para um trabalho mais específico, onde eu precisava alicerçar a estrutura. Para quê? Para ter sustentabilidade naquilo que eu ia fazer. Veja bem, tinha que dar uma estrutura para ter a sustentabilidade para o meu chamado, para o meu propósito, onde eu ia voltar para minha casa, onde eu ia voltar para minha realidade. Por quê? Havia feridas escondidas dentro de mim, situações criadas na minha infância. Veja bem, que eu precisava do meu tratamento, eu precisava da minha cura, eu precisava gerenciar um lar, sendo mãe, sendo esposa, sendo dona de casa, só que eu precisava de um momento de parar, um momento de silenciar,
Mas não é silenciar a obra, porque a obra ela nunca para, porque em tempos de guerra a gente não tem como falar assim, eu não vou evangelizar. Não, evangelizar é desde o momento em que eu trato bem uma criança, desde o momento em que eu ensino, educo para Cristo, corrijo, enfim. E ali então Deus começou a trazer para mim o meu tratar. Aquele momento em de voltar para minha casa é o momento de voltar para minha realidade. O momento em que eu tinha que silenciar tudo e entender o que eu estava vivendo. Porque eu preciso de ter sustentabilidade, eu preciso de ter uma boa estrutura para mim poder alicerçar e levar cura para outras vidas. Então, para mim, tratar outras crianças, eu tinha que olhar para mim. Só que o que muitas tias de ministério, não vou falar só de tias, mas numa maneira geral, a gente pega, né, trabalhos na igreja, ministérios na igreja, só que às vezes a gente quer largar nossas casas. A gente quer carregar, né, o irmão nas costas, mas o marido a gente não quer. Mas os filhos a gente não quer. A gente não quer disciplinar, a gente não quer ser submissa, porque isso dá trabalho. Porque, eu vou ter que investir o quê? O meu eu, o meu orgulho, as minhas vontades. Isso não é algo que é um ciclo só que se faz um tempo e depois para. Não. Quando Deus nos separa para um tempo de sustentabilidade, aquele tempo ele vai jorrar para os outros tempos. Então ali era um tempo em que o Senhor estava aperfeiçoando ainda. Só que ele é tão cuidadoso, um Deus tão zeloso que ele faz isso de uma maneira de amor. Ele nos trata com amor para nos ensinar, para nos mostrar, para que a gente entenda no nosso tempo. E aí o Senhor me disse: volta para casa, volta para sua realidade. Aí é que dói, porque largar aquilo que a gente quer fazer lá fora para cuidar de dentro, nunca que alguém quer enfiar a mão. É só quando nós estamos dispostos a ouvir a vontade do Senhor. E aí foi quando eu conheci o trabalho da Marjorie, minha mentora, que hoje eu estou com ela, graças a Deus. É o trabalho de voltar para dentro de casa. É um programa onde eu via, né, que eu podia administrar melhor toda a minha vida, né? Eu podia administrar melhor ali os meus desafios diários, meus desafios pessoais. Deus, ele é organizado. E como que ele vai usar uma pessoa se essa pessoa não estiver organizada? A Juliana não estava organizada? Estava. Mas Deus queria organizar o que estava aqui dentro. Entenda. Deus não vai usar para alcançar vidas e vidas alguém que está com o coração ferido. Alguém que não é capaz de perdoar sua própria família. Alguém que não é capaz de desenvolver amor dentro da sua casa, por seus filhos, por marido e por quem quer que seja, pela mãe, pelo pai. Como que Deus vai desenvolver lá fora? Então, é um momento em que eu vivi, em que eu queria sair de mim mesma e não conseguia, porque eu estava dentro do processo. Dentro do processo doloroso de olhar e falar: não, agora eu tenho que ver o que tem dentro de mim. Sabe? Assumir um sentimento é aquilo que hoje eu acho que é o mais difícil para qualquer pessoa. Assumir diante de Cristo aquilo que nós sentimos. Assumir quando está com raiva, assumir quando nós não queremos fazer algo, assumir quando o fardo está pesado e a gente está cansada de carregar, assumir quando os nossos porquês, as nossas desculpas estão falando mais alto, assumir quando nós estamos querendo evangelizar lá fora e os de casa morrendo. Então Deus me mostrou, é momento de lapidar.
É momento de você fazer melhor para esses que estão aqui do que os que estão lá fora. Mas por quê? Porque primeiro eu vou cultivar, primeiro eu vou extrair aquilo que está dentro de mim, eu vou transformar o que está dentro de mim para mim usar lá fora. Para lá fora o Senhor transbordar, para o Senhor fazer de uma maneira com que venha extrair verdadeiramente o Espírito Santo, o amor, o dom do Espírito Santo. Então, um tempo de desenvolver o amor para aqueles que o Senhor me confiou a mim. É um momento único em que às vezes a gente está perdendo a nossa família, sabe? Por olhar tanto para aquilo que a gente quer. A gente às vezes corre da nossa casa, da nossa família, quando nós não estamos sendo agradados como nós gostaríamos. Só que veja bem, quando o Senhor ele quer fazer, ele quer falar, ele quer tratar, ele vai usar as pessoas que estão mais próximas de nós para nos ferir, para nos falar coisas, para muitas vezes nos desagradar. E é porque essas pessoas não gostam de nós? Não. Mas porque essas pessoas que precisam. E através deles nós vamos desenvolver coisas insondáveis que só o Senhor sabe, só o Senhor pode mostrar a cada um, só o Senhor pode ensinar. Então, hoje, esse vídeo eu quero terminar de uma maneira diferente. Olhe para dentro de você, para dentro da sua realidade hoje. Olhe para dentro do seu sentimento hoje. Olhe para a criança interior que você precisa resgatar hoje. Porque todos nós temos uma criança interior. E essa criança, ela precisa ser resgatada. Porque talvez em algum momento na sua vida, na sua infância, você se perdeu de você mesma. Em algum momento você se perdeu por tentar agradar o outro. Talvez você se perdeu por tentar somente ser reconhecido pelo outro, por querer receber o amor do outro. Isso é uma coisa que muitos hoje não assumem. Porque mexer no coração, aonde dói, aonde tem uma ferida guardada, não é uma coisa gostosa. Não é algo legal para qualquer um querer mexer. Muitas pessoas, quando vêm para o processo de cura, fogem, porque não aguentam que mexe na sua dor, não aguenta que mexe na sua ferida. Só que existe crianças lá fora precisando do seu posicionamento hoje. Existem crianças que precisam ser resgatadas e precisam do seu posicionamento diante de Cristo hoje. O que você tem feito? O que você tem feito com essa criança interior? Você tem sufocado? Você tem contado mentiras para ela? Ou você tem resgatado? Ou você tem acolhido? Acolha no dia de hoje. Acolha que naquele tempo você não podia entender, mas hoje você entende. Hoje você entende que Jesus te ama e que se alguém te feriu, se alguém falou algo, tá tudo bem. Você cresceu. Só que às vezes você precisa olhar lá para dentro de você, para dentro de uma ferida, para dentro de uma palavra não dita, para dentro de um sentimento guardado de rejeição e dizer: eu tenho um pai, eu tenho um Deus, porque Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa. Não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de você. Deus cuida de cada um de nós. E Ele permitiu que nós passássemos por algumas coisas. Não para nós pensarmos que nós
não somos amados, ou que ele estava nos castigando e podia nos deixar ali porque ele não podia nos resgatar. Não, é porque exatamente ele queria nos resgatar num tempo certo, na hora certa, para que aquilo que está dentro de nós, essa necessidade de um resgate que não houve lá atrás, quando nós ainda éramos crianças, isso ainda fosse resgatado hoje. E hoje transbordasse em outras crianças, em outras vidas. Porque muitas vezes a linguagem de amor de uma criança, ela não é atendida. Porque talvez por uma mãe que tem que trabalhar, uma mãe que tem que sustentar a casa, uma mãe que tem dificuldades em se relacionar, né? Por talvez uma falta de cura, uma falta de um tratamento. Às vezes essa mãe ela não vai saber falar na linguagem de amor do seu filho. A criança, ela sempre vai esperar do outro, receber do outro. Uma criança, ela espera. Uma criança é pura a ponto de que o que ela mais quer é agradar o outro, né? E uma criança, ela é pura a ponto de esperar o elogio. Ela é criada, né? Para agradar o outro, né? Às vezes a criança ainda tá lá, né, tentando agradar o outro lá na sua infância. A criança cresce aprendendo a agradar somente o outro e às vezes ela precisa de um elogio do outro para ela se sentir bem. Porque, veja bem, as crianças muitas vezes não são treinadas para elas próprias olhar para dentro delas e reconhecer quem elas são. Porque na maioria das vezes nós somos criados em que nós precisamos escutar do outro, entende? Então, através disso, criamos muitos sentimentos dentro de nós. Nós criamos principalmente uma ansiedade. Às vezes, existem mais inúmeras feridas, tipos de feridas de amor não correspondido, que nós vamos refletir nas nossas vidas. Então, hoje, volte para a sua criança interior, resgate a sua criança interior, ame a sua criança interior, abrace a sua criança interior, porque esse tempo é o tempo de sustentabilidade. Esse tempo de sustentabilidade é exatamente o tempo de nós sustentar tudo aquilo que o Senhor confiou em nós. É o tempo de sustentar aqui, para lá fora dar frutos. Então não despreze o seu caminho, não despreze a sua dor, não despreze as suas dificuldades. Não despreze, porque através disso o Senhor está ainda falando e o Senhor ainda vai fazer muito mais através da sua vida. Porque lembre-se, crianças ainda esperam por cada um de nós. E eu acredito na minha geração. E você acredita na sua? É por isso que nós estamos aqui hoje, não é mesmo? Gente, fica com Deus. Um grande beijo. Hoje o vídeo ficou um pouco grande, mas foi maravilhoso poder trazer tudo isso. E amanhã nós temos o nosso último dia, que também nós vamos fechar com chaves de ouro, ok? Tchau, tchau. Fique com Deus.